Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma alegria poder chegar até a sua casa, chegar até a sua família, nesta noite de terça-feira, dia 1º de março de 2016, terceiro mês do ano. Sou o Padre Giuli, vamos juntos até 1h da manhã ao vivo, novo horário do programa Madrugada de Bênçãos, das 11 à 1 da manhã, para rezarmos juntos, para falarmos juntos das coisas de Deus, formando essa grande corrente de oração através da televisão. E que você possa ficar conosco e, acima de tudo, possa participar conosco. Desde já, nossas atendentes estão lá para acolher você com todo carinho. Ligue para nós, 0 Operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone, canal para a gente conversar. Você pode também falar ao vivo com o Padre, partilhar a sua vida, pedir a sua oração. Lembrando que os seus pedidos de oração, quando você deixa seu pedido de oração, sua necessidade, nós colocamos os seus pedidos no nosso momento mariano aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, Maria Nossa Mãe, que possa interceder por você, interceder por todos nós, levar esses pedidos até o coração de Jesus. Nós pedimos a Maria, nossa mãe, a nossa intercessora. Então ligue, participe conosco, peça a sua oração, vamos rezar juntos. Formamos, como eu disse, essa grande corrente de oração ao vivo pela televisão para falarmos e aprendermos das coisas de Deus. Vamos rezar juntos até 1h da manhã, especialmente hoje, como eu disse, é o dia 1º de março. Estamos começando um novo mês, uma nova etapa da vida que Deus nos dá a oportunidade de vivermos. Portanto, primeiramente, agradecemos ao mês que nós tivemos, fevereiro, e pedimos ao Senhor que vá iluminando os nossos passos, nossos caminhos, nossos projetos nesse mês de março. Mês de março, que além de nós estarmos ainda na quaresma, lá no finalzinho de março, nós vamos viver a grande Semana Santa, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Portanto, um mês carregado de significado, é um mês dedicado a São José também. Tanta coisa bonita para a gente rezar juntos e que seja realmente um mês abençoado. Hoje vamos aprender e rezar um pouquinho mais sobre o nosso tema hoje, né? Tema da madrugada. Você olha para os seus próprios erros? Quer dizer, você reconhece os seus próprios erros? As suas limitações, as suas fraquezas? Todos nós temos erros. O ser humano não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Só 2 pessoas foram perfeitas na face da terra: Jesus Cristo e a Virgem Maria. Tirando esses 2, meu irmão, minha irmã, todos nós temos nossas limitações, nossos erros e nossos pecados, nossas fraquezas. Mesmo os grandes santos da igreja, São Bento, São Francisco, São Domingos, Santa Teresinha, todos tiveram seus erros, suas falhas, suas limitações. O ser humano ele é passível de erro. Entretanto, nem sempre as pessoas querem reconhecer o erro. Querem reconhecer que falharam, que tiveram uma fraqueza, um limite. Mas é natural e é normal que todos nós tenhamos limitações. Não somos deuses, não somos deuses. O problema é que nós vivemos hoje numa geração onde as pessoas se acham deuses, se acham onipotentes, onipresentes e oniscientes, né? Quer dizer, se acham tudo. Muita gente assim. Inclusive nos meios de comunicação, né? De vez em quando nós vamos zapeando alguns canais ali e nós vemos pessoas que são até mais do que Jesus Cristo. Infelizmente, né? São mais do que Deus, já deixaram Deus, olha, para trás há muito tempo, infelizmente. Pessoas humanas, e você já tem visto isso, infelizmente. Quando o ser humano não reconhece o seu erro, a sua limitação, isso começa a ser muito grave. Porque a pessoa começa cada vez mais a se afundar, né? No buraco da sua própria vida, no buraco que ele próprio acaba cavando. Há pessoas que cavam o buraco da própria sepultura. Porque se reconhecer necessitado de Deus, não é na verdade humilhação nenhuma. E deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra humilhação, humilhar-se, não é como na língua portuguesa nossa, onde parece que é você ser tonto, você ser bobo. Isso não é humilhar-se, não. Humilhar-se, humilhação, humilde, essas palavras
tem raiz latina, da palavra latina, que também tem raiz lá no grego, etimologia da palavra, não é? De onde vem a palavra, que vem de terra, de pó, humus. Humus é terra, não é? Do latim e também lá do grego. Ser humilde, o que é então? É ser terra? É ser pó? Não, claro que não. Ser humilde é reconhecer-se que eu sou pó, que eu sou terra. Que quando nós morrermos, todos nós vamos voltar ao pó de onde viemos. A palavra de Deus nos ensina isso, especialmente no Antigo Testamento, o livro de Jó vai dizer isso, né? Nós viemos do pó e do pó um dia vamos voltar. Começamos a quaresma assim. A quaresma nós começamos assim, não foi? Quando nós começamos na quarta-feira de cinzas, nós então recebemos na fronte ou na cabeça um pouquinho de cinza. Por que isso, a cinza? Para lembrar que és pó e ao pó um dia vais retornar. Essa é uma das orações. Além de uma outra, convertei-vos e crei no Evangelho, também se dizia essa oração, poderia ser dita. Tu és pó e ao pó um dia vais retornar. Todos nós. Isso é ser humilde. O início da quaresma foi justamente para isso. Ser humilde. Saber que nós, acima de nós, temos um Deus maravilhoso, que nos ama, que nos criou. Nós não somos independentes. Mais ainda, nós não somos nem uma ilha. Você sabe muito bem, o ser humano não pode viver sozinho. Por mais que ele queira, não tem como. Ah, mas eu quero viver isolado do mundo e da sociedade. Impossível, meu caro. Porque você depende, por exemplo, na sua casa, mesmo que você esteja sozinho, se você tem energia elétrica, alguém está fazendo a energia elétrica chegar até você. Se você tem água na torneira, alguém está trabalhando para que a água chegue até a sua torneira. Se você tem um alimento lá na sua despensa, alguém produziu esse alimento para chegar até você. Portanto, ninguém vive sozinho. Isso é uma ilusão. Nós vivemos em comunidade, em sociedade. Por isso o egoísmo é uma coisa ridícula, ridícula. Jesus nunca pregou isso. Jesus pregava a unidade, a comunidade, a comunhão, a harmonia, a paz. Mas isso só vai acontecer se nós nos reconhecemos humildes. Se nós nos reconhecemos que somos pó e ao pó um dia vamos voltar. Se reconhecemos que Deus está acima de nós. E quando nós estamos numa situação que humanamente não conseguimos avançar, nós sabemos que tem um Deus que está junto de nós. Entretanto, aquela pessoa que não acredita, não é humilde, portanto não acredita que há algo acima dela, e ela acha que ela é ilimitada e poderosa, ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa que olha só para o seu umbigo. E eu vou dizer uma outra coisinha para você aprender, é bom para todos nós aprendermos, é uma pessoa idiota. Padre, falando um palavrão desse na televisão? Idiota? Não. Vai lá estudar a língua grega, no grego, idiotas. Sabe o que é idiota? Daí vem a palavra idiota em português, isso tem sentido. Idiota é aquele que olha só para o seu umbigo, só olha para si mesmo, não tem mais nada ao redor dele. Não é um politikos. Olha outra palavra interessante que a gente usa tanto, infelizmente, no Brasil, hoje no sentido muito pejorativo, infelizmente, né? Infelizmente. Mas politikos, político, a palavra em português, no grego, significa aquele que cuida do bem da polis. Polis em grego é a cidade. Que cuida do bem comum, do bem público, que não olha só para o seu umbigo, mas que olha para o social, para a comunidade. Esse é o político. Tudo bem que no Brasil está invertido, né? Os idiotas são os políticos e os políticos são os idiotas. Inverteu-se. Que o idiota é aquele, então, que olha só para o seu umbigo, não quer saber da sociedade, da comunidade. E o políticos é aquele que olha para a sociedade, para o bem comum. Está invertido no Brasil, parece, né? Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque aquela pessoa que é egoísta, ego em grego, olhar para si mesmo só. Não olha ao seu redor. Portanto, ele nunca vai aceitar os seus erros. Nunca vai aceitar as suas limitações, porque ele se acha o todo-poderoso, o centro do universo. A última bolachinha do pacote, como diz o outro, né? Ele acha o Deus. Isso nós temos nas famílias,
temos nas empresas, não é? Nas escolas, nas faculdades, temos na igreja, não é? Pessoas assim, que se acham os todo-poderoso, toda-poderosa, os egoístas, os idiotas, lembre sempre dessa palavra, aquele que olha só para si, não olha para a comunidade, portanto não reconhece que é limitado, que é fraco. E Jesus, o que mais ele ensinou foi isso, que nós somos fracos, que nós somos frágeis, humildes. Quer dizer, temos um Deus acima de nós, não é um Deus que oprime, que pisa, que pressiona, não. É um Deus que ama, é um Deus que acolhe. Nós precisamos mudar essa concepção de Deus muitas vezes. O Papa Francisco tem mostrado essa face terna de Deus, tem mostrado a ternura, até muitos já estudam a teologia da ternura, não é da frescura não, é diferente, viu? Da ternura de Deus, do Deus que acolhe, claro que não acolhe o pecado e o erro de ninguém, por favor, mas acolhe a pessoa do pecador, a pessoa, não o erro nem o pecado. Acolhe a minha e a sua fragilidade. É ridículo, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas ficam apontando o dedo para as outras. São Francisco de Assis vai dizer que a única coisa que nos diferencia dos outros são os nossos pecados. Porque os nossos pecados são diferentes. O meu pecado não é igual ao seu. Pecado, portanto, é errar o alvo, errar a direção. Direção, o alvo é a palavra de Deus. Quando nós saímos disso, nós estamos pecando. Portanto, erramos. Errar é ofender acima de tudo a Deus, depois a nós mesmos. Porque o erro, o que é? O erro é tomar uma decisão equivocada. Para a gente não tomar uma decisão equivocada, errada, é preciso estar em comunhão com Deus. E a nossa fé vai então nos ensinar isso, a palavra de Deus, a nossa vida de oração, vai nos ensinar isso. Pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso caminho para que nós não erremos, para que a gente possa acertar. E se errarmos, temos a humildade de se levantar e dizer, errei, quebrei a cara, fui fraco, mas eu acredito que eu tenho um Deus maravilhoso que vai me acolher, que vai me amar e que vai me ajudar a ser melhor. Errar uma vez é humano, 2 também passa, mas errar 3 vezes na mesma coisa já é burrice, não é mesmo? Porque a gente tem que estar atento. E no mundo de hoje, talvez, mais atento ainda. Ter atenção em tudo que a gente vai fazer. Ter atenção e estar em comunhão com Deus. Estar em oração. Senhor, é isso que eu devo fazer realmente? É esse o caminho? É essa a direção? Será que eu não vou errar lá na frente? Não vou me arrepender e depois, para eu voltar, talvez não seja mais possível? Precisamos pensar nisso. Às vezes nós podemos errar menos se a gente questionar-se mais. Parar, rezar, pedir a Deus, Senhor, é isso mesmo? Eu devo seguir adiante? Ou não? Se a gente questionasse mais a gente mesmo e as nossas opções, a gente erraria menos. O problema é que o ser humano nem sempre quer se questionar. Como eu disse, ele quer ser o dono da verdade. E quando ele quer ser o dono da verdade, ele se torna um idiota. Isto é, aquele que olha só para o seu umbigo, um egoísta. Não se torna alguém no meio da sociedade. Alguém que crê firmemente que acima dele tem um Deus que é maravilhoso, que ama, que acolhe, que perdoa. O evangelho de hoje na missa dizia justamente isso. Pedro questionava Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus dizia a Pedro, eu não digo até 7, mas 70 vezes 7. Na numerologia hebraica significa devo perdoar sempre. Mas padre, a pessoa errou contra mim, como é que eu vou perdoar? Perdoar, repito e já falei, perdoar não é aceitar o erro do outro, a limitação, não, é corrigir, claro. Se ele está errado, vamos corrigir. Jesus dizia isso. Se o teu irmão pecar, vai lá e corrige-o em particular. Se ele não aceitar, chama mais um irmão da comunidade e vai conversar com ele. Se não aceitar,
aí sim leva a comunidade para que a comunidade possa ajudá-lo. Jesus não disse em nenhum momento para aceitar e para que a pessoa fique no erro. Não. Ele disse para ir lá e corrigir, mas corrigir com amor, corrigir com misericórdia. Estamos vivendo o ano da misericórdia, não é? Portanto, corrigir com misericórdia, isto é, inclinar-se à miséria daquela pessoa e dizer, por que você fez isso? O que aconteceu? O que levou você a fazer isso? Deixa eu te ajudar. Posso ajudar você a sair dessa situação? Olha que bonito quando a gente pode fazer isso. Chegar a uma pessoa e dizer, e não apontar o erro, condenando a pessoa, dizendo que ela está errada e não sei o que mais, como se a gente fosse o dono da verdade, não é? E pudesse condenar alguém. A gente é uma porcaria. A gente é humus, pó. E todos nós somos, eu, você, o bispo, o presidente da república, o papa, todos somos pó. O homem mais milionário da face da terra, como o mais mendigo, são pó. E um dia vão voltar ao pó. Porque nós somos da mesma raça humana. Olha só, não estou nem falando de fé. Não é? Como comunidade, como irmãos na fé. Não. Eu estou dizendo, eu e você, seja quem você for, de qual religião você seja, você é humano como eu sou humano. E todos nós somos. Portanto, é ridículo, é nojento, quando as pessoas ficam apontando o erro e o pecado do outro simplesmente, mas não vai lá ter a coragem de ajudar aquela pessoa. E às vezes até dentro das nossas casas, dentro das nossas próprias comunidades, paróquias, isso. Talvez você que não é católico está me ouvindo também. Dentro da sua religião também, dentro da sua igreja, tem pessoas assim, não tem? Pessoas que adoram apontar o dedo. Como os fariseus apontavam muito o dedo, mas não ajudavam a carregar nada. Nem com um só dedo ajudavam a carregar os fardos pesados das vidas das pessoas. Diz Jesus no Evangelho sobre isso, não é? Então nós como cristãos precisamos realmente desse ano da misericórdia, aprendermos a ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia para conosco. Por isso Jesus disse a Pedro, não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Quer dizer, sempre que o outro queira recomeçar de novo, eu estou lá para estender a mão para ajudá-lo, para acolhê-lo como pessoa, não como erro nem pecado dele, mas aprender com o erro. Certa vez, Jesus, quando trouxeram-lhe aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e queriam apedrejá-la, e Jesus diz então, mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo saiu quietinho, de fininho, não é? A começar pelos mais velhos, diz o texto do Evangelho. E aí ele olha assim e diz para a mulher, mas mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Olha a palavra de Jesus. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não disse para ela, ó, vai embora então, continua pecando, continua na sua vidinha de sempre. Não, ele pediu para ela mudar de vida. Ele pede para mim, pede para você. Então não quer dizer que eu errei e Deus me acolhe e eu vou continuar no erro. Não, pera lá. Agora eu tenho que mudar de vida, conversão, mudar de direção, não é? E pedir a Deus que me ajude. Claro que se lá na frente, por algum motivo que seja, eu cair de novo, eu tenho a humildade, isto é, sei que Deus está acima de mim, que me conhece, conhece o meu coração, sabe que foi um deslize, mas eu não permaneci no erro, eu estou me esforçando para mudar. Como aquela pessoa que quer se libertar de um vício, do cigarro, da bebida, que seja, ou sei lá, algum mal, e ele começa no caminho firme, mas no meio do caminho ele acaba tendo um deslize, escorrega e cai de novo. Mas ele se levanta, se esforça, pede ajuda de Deus, pede ajuda daqueles que estão ao seu lado e recomeça o caminho. Tem coragem de recomeçar o caminho. Diferente daquela pessoa que cai no erro e permanece no erro. Portanto, é preciso, quando a gente erra e quando vê o outro errar, primeiro é preciso ter amor, misericórdia, perdoar. Entender o que se passa na vida da outra pessoa. Nós não sabemos o que se passa no coração de cada pessoa. É preciso adentrar a vida da pessoa. Mas é preciso que a pessoa também se abra a isso. Que a pessoa queira mudar de vida.
tenha esforço, tenha vontade, porque Deus vai nos acolher sempre. Deus vai querer o melhor para você sempre, meu irmão. Por isso, pare de ficar indo atrás de tanta porcaria pelo mundo afora, achando que você vai achar felicidade, que as pessoas vão acolher você. Pare com isso. Isso é mentira, é falsidade, é o inimigo que fica semeando essas coisas. Se aproxime de Deus. Viva a sua fé realmente. Reze ao Senhor, aprenda da palavra, esteja na presença de Deus, ajoelhe-se na presença de Deus, peça, se esforce, que você vai ser feliz, sim. Padre, mas eu tenho muitos erros, muitos pecados. Todos nós temos. Domingo passado, a liturgia falava justamente sobre isso. Moisés, que foi chamado a ser um grande homem de Deus, também pecou. Matou um soldado egípcio que estava atacando um hebreu, que era, portanto, seu conterrâneo, e aí viram, e ele teve que fugir da corte do faraó, depois volta para libertar o povo, que vai ficar 40 anos no deserto e entrar na terra prometida. Mas Moisés também cometeu um assassinato. Davi, o grande rei Davi, também matou o general Urias para ficar com a mulher dele. Depois se arrepende. E tantos outros que eu poderia estar na Bíblia. Porque Deus escolhe essas pessoas, por quê? Para mostrar que a obra é dele. A obra não é do ser humano. Nós somos humus, somos terra, somos pó. A obra é de Deus. E quem não acredita que a obra é de Deus, e que é obra de Deus, se afunda cada vez mais. Se cai então no egoísmo, e se erra cada vez mais, e acha que está acertando, porque é um egoísmo, é um idiota, isso é, só olha para si mesmo, não olha para o que está ao seu redor, acha que é o centro do mundo. Meu irmão, minha irmã, se talvez você esteja passando por essa situação, peça perdão a Deus, recomece. Senhor, hoje eu levanto a minha cabeça, eu não quero errar mais, eu não quero ser um idiota, olhar só para o meu umbigo, eu quero viver bem e feliz, quero que o Senhor me ajude a viver bem e feliz, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque o Senhor me ama. E mais que isso, peça a Deus que você tenha misericórdia dos outros, que você consiga a entender o que acontece na vida da outra pessoa. E mais que isso, tenha a coragem de muitas vezes estender a mão àquele que lhe pede. Não lhe pede só o bem material, não, uma esmola, alguma coisa assim, não. Mas às vezes pede uma oração, pede uma palavra, pede um ombro amigo para você. Muitas vezes a pessoa está no erro porque ninguém se aproximou dela para ajudá-la, para lhe mostrar um caminho diferente. Nós, como cristãos católicos, devemos ser sinais e luz no mundo, mostrar um caminho diferente no mundo tão confuso, um mundo de tanto erro, de tanto pecado. Nós somos chamados a ser luz, a luz que vem de Jesus. E eu gostaria que você hoje renovasse realmente esse ser cristão. E mesmo com suas limitações e pecados, lembre que Deus na Bíblia chama sempre aqueles miseráveis, porque a obra é Ele que vai fazer, Ele quer fazer uma obra na sua vida, quer fazer uma obra na sua história e na sua família. Creia nisso. E Ele quer fazer essa obra hoje.